Eles foram o primeiro sim um do outro. E por uma dessas gentilezas raras do destino, também foram um único. Tem gente que vive muitas histórias até encontrar a certa. Carlos e Júlia começaram pela única e ainda assim acertaram de primeira. 2 jovens construindo do zero que um dia nós teríamos tanto orgulho de celebrar. E aí começava pra valer o amor de vocês. O amor da Júlia, uma potência da natureza, daquele tipo bonito de gente que pouco se encontra por aí. Se não acha o que ela quer, ela dá um jeito, ela inventa, carrega a delicadeza no jeito, mas é movida por uma força silenciosa, que não se intimida diante dos desafios. Engraçada sem fazer esforço, leve sem ser superficial, desastrada com charme, carrega a calma do pai, a doçura esquecidinha da mãe e uma alegria própria que só de ficar por perto já melhora o dia de qualquer um. O Carlos, ele é leal, ele é justo, é o companheiro de todas as horas. Não porque ele faz discurso bonito, mas porque tem a coerência entre o que sente, pensa e fala. Won't you wait with me for the sunrise, sunrise, sunrise? Holding close to me in one light, one light, one light. We'll all move on, far from here. Dust to dust, no dust near. Hoje é um dia que vai além de uma festa, vai muito além de um casamento ou de uma data importante no calendário. Hoje, o que nós vamos vivenciar é uma história de vida. Uma história de vida, inclusive, convidados, que muitos de vocês contribuíram, participaram, viveram juntos, assinaram, sim, o seu capítulo na história deles também. Hoje, todos os nossos propósitos se encontram por um único e merecido motivo: o amor da Júlia e do Carlos. O que nós vamos fazer desse instante em diante é parar o tempo. Nós vamos vencer o tempo. E só tem uma maneira de fazer isso: é com amor. É o legado deles que nós vamos construir nesse momento. O mundo é um mapa de rotas paralelas e quase todas seguem sem se tocar. Gente que dividiu o mesmo vagão, mas desceu uma estação antes, que morou na rua ao lado, mas nunca cruzou o portão, que passou pela mesma esquina por anos, sem jamais se olhar. Uma tremenda sucessão de quase encontros. É por isso que quando duas linhas se cruzam, é o mesmo que a gente concluir que nesse intervalo o destino deu uma cochilada. E aí o milagre aproveitou para acontecer. Mas talvez seja um pouco mais do que isso. Talvez seja uma falha proposital na lógica do mundo. Um tipo de interferência divina na matemática fria das probabilidades. Não há cálculo que justifique o encontro de duas existências que se afinam entre 8 bilhões de vozes em um planeta.
E mesmo quando o acaso acerta, mesmo quando duas vidas são capazes de se esbarrar, ainda assim nada está garantido. O encontro por si só não é suficiente. Para que o amor se instale, é preciso sim um milagre dentro do que já é bastante milagroso. Explico para vocês. Se é raro encontrar, é ainda mais raro permanecer. Vejam bem, se a gente for colocar no papel, sim, são muito maiores as probabilidades de desencontros. E mesmo assim, contrariando as estatísticas, vai dizer, existe uma força que insiste em fazer encontrar. E uma outra força ainda mais forte, que é a que faz valer o encontro. Talvez vocês não tenham se dado conta ainda. Existe sim um certo milagre nos encontros. Não é tolo dizer que o amor é sagrado. Só fala o contrário quem nunca experimentou o seu milagre. E o milagre de vocês começou de forma silenciosa, afinal, diariamente, adolescentes mudam de escola, mas só a Júlia teve a sorte de subir ao altar com um colega que dividia a mesma carteira na escola, e só ele pôde dizer que teve a sorte de acabar se casando com a colega de sala. Volta para 2010, São José Colégio Elisa Andreoli. Mais um ano letivo se iniciando e centenas de novos alunos se unindo às mais diversas turmas. Acontece que na turma 101, a remessa de recém-chegados adicionados aos veteranos formava quase uma multidão aglomerada em uma comprida sala. E foi nesse cenário que surgiu a genial ideia do Sidney. A decisão que acabaria dando uma baita força para tudo que a gente está vivendo hoje. Afinal, a partir dela, dois adolescentes se aproximaram e nunca mais se largaram. A estratégia consistia em colocar os alunos em dupla, um ao lado do outro, numa tentativa de trazer os do fundão mais para a linha de frente. E no critério da formação de pares, por que não colocar a menina nova, estudiosa, quietinha, que tira só nota boa, com o menino nota 7, que não incomodava muito, mas era bem faladeiro e costumava atuar de coadjuvante nas bagunças da classe? Talvez juntos eles fossem capazes de atenuar a timidez de um e melhorar o boletim do outro. A menina, a Júlia. O menino Carlos. O resultado? Depois de 2 semanas, foram parar na coordenação porque simplesmente não paravam de conversar 1 minuto sequer. É que, embora a garota fosse mais tímida, o garoto já era mestre na arte de conversar sobre todos os assuntos com absolutamente qualquer pessoa. Não demorou muito para eles virarem grandes amigos. Daquelas conexões raras, imediatas, tanto quanto naturais. Conversavam por horas, sem perceber, o tempo passava. Falava de família, falavam de coisas do universo, trocavam conselhos, músicas, vídeos engraçados no YouTube. Chegavam da escola e faziam o quê? Já corriam para um computador ou para o celular para continuar o papo. Que eles conversavam por horas e horas todos os dias, se tornaram inseparáveis. E no meio disso tudo, de algo que ainda nem era visto como amor, teve um cenário em particular que abrigou as melhores recordações desse começo de história. Foi a casa dele, que recebeu incontáveis reuniões de um amigo do grupo, sob o pretexto sempre de fazerem alguma atividade escolar, para logo em seguida o que? Os meninos começarem a tocar violão e tudo virar uma baita farra. E era tudo tão divertido, com tanto em comum, tanta leveza, com tanto respeito. Um dos grandes amigos desse casal não pôde estar hoje aqui nessa celebração. Mas ele está bem representado, até porque até hoje a tia Lúcia fala que teve a alegria de acompanhar o amor nascer e tomar forma lá no comecinho, desde os primeiros olhares no meio dos encontros lá da sala, nos trabalhos da escola. É curioso porque, para certas pessoas, algumas lembranças, talvez alguns de vocês sejam assim, vêm acompanhadas também de cheiro. Para o Carlos, as memórias desses dias e também das aulas ao lado da Júlia guardavam um perfume muito específico. Aquele aroma marcante até hoje, mesmo depois de quase 14 anos e sem nem mais ser fabricado.
Ela se vira em 1000 para conseguir um bendito frasquinho e fazer questão de usar para ele. É o perfume que, vejam vocês, ela usava nos primeiros encontros, usava nos encontros na casa dos Ferrari e tá usando aqui hoje, 14 anos depois, no dia do seu casamento. Desses dias leves, no frescor de toda uma vida inteira pela frente, a Júlia também resgata o cheirinho dele, o famoso cabelo liso, comprido, que viria a ser comparado ao corte do Justin Bieber, injustamente, diga-se de passagem, porque ele que lançou a tendência. Não foi um amor que chegou atropelando tudo. Foi se instalando como um bom hábito. A conversa fluía, o amor crescia, como carinho. E a amizade só se fortalecia. Foi numa dessas tantas brincadeiras de colegas que algo mudou. Alguém falou assim, ó: a Júlia gosta de você, hein? E aí o Carlos começou a pensar, e se for verdade? Ela é linda, ela é cheirosa, usa capricho, é minha amiga, e se? Como ensina aquele verso da canção que vocês tanto amam, tão perto e nunca perceberam. Era isso, a alma gêmea ali do ladinho, tão facinho de notar aquele clima entre vocês, e só vocês demoraram para reconhecer. Até hoje eles lembram a primeira vez que eles andaram de mãos juntas no intervalo, que eles falaram recreio pra mim, tá, gente? Mas é o intervalo das salas, tá? O pedido de namoro às avessas, quando o antigo contatinho da Júlia mandou uma mensagem, o Carlos logo respondeu sem pensar, na lata mesmo: tens que falar pra ele que a gente tá namorando, viu? Aí a Júlia: a gente tá? Estavam. E aí começava pra valer o amor de vocês. A Júlia, ela não passa batida, nem por onde anda, nem por quem a conhece. Ela é daquelas presenças que sim, deixam marca na gente, não por serem barulhentas, mas por serem inteiras, de ver a beleza e sim, o copo meio sempre cheio em tudo. E é assim, não tem como não concluir outra coisa senão a Júlia, ela é o sol, ela é o dia, ela é a alegria do divertidamente. Sorte do Carlos. Uma criatura absolutamente racional, inquieto, ansioso e que tá sempre com o olhar lá no longo prazo e nos resultados. Não sei se vocês estão rindo. Dono de uma agenda organizada e cravada em horários britânicos. Às vezes parece que ele não tem medo de nada. É justo e sempre toma suas decisões baseadas no que é certo. Figueirense convicto, um Forrest Gump com senso crítico, bom humor e controle da própria história. E talvez a maior beleza esteja aí, na mistura de firmeza e também de sensibilidade. O Carlos, ele é leal, ele é justo, é o companheiro de todas as horas. Adotou a família da Júlia como se fosse a sua e não pensa 2 vezes antes de fazer por eles o que também faria pelos seus. E nessa mistura bonita de Júlia e de Carlos, vivendo há tanto tempo, parece que viraram uma pessoa só, quase como uma entidade. Foi assim que o mundo teve a sorte de ver surgir os Caju. Ela ama o sol no rosto, o café superfaturado e os planos feitos em cima da hora. Ele ama o silêncio depois do expediente, a lista do mercado atualizada e o direito de dizer não com convicção. Ela topa todas, ele topa o que faz sentido. Eles são daqueles casais que têm contraste, sim, mas também tem encaixe. Ela acredita em universo, astrologia, soprar canela, pedra, boas energias, Timbalayê. Ele acredita em trabalho duro e exames em dia. Um é o chão, até quando o outro tá com a cabeça lá no mundo da lua. E embora tenham sim seus temperamentos, guardam o mais essencial para tudo isso aqui acontecer hoje. Vocês partilham dos mesmos valores. E é isso que importa. Aqueles valores que não saem de moda. Confiança, parceria, lealdade, humildade, família grande, bagunça na cozinha, sonham com os filhos, com uma casa cheia de amor e menos quinas, né? Pra Júlia bater menos o pé também. E talvez por isso funcione tão bem, porque um complementa o que o outro não domina. Onde falta mapa, tem bússola. Quando um tropeça, o outro já estendeu a mão. No fundo, são tão diferentes quanto tão certos. Juntos colecionam rituais que dizem mais sobre o amor do que qualquer discurso pronto. Oktoberfest anual com looks combinados e checklist de chopp, viagens e vinícolas, onde ele sempre sussurra pra ela: prefiro Brahma. Longas conversas na praia com água de coco e planos que duram mais do que o pôr do sol. E o ritual não consensual, porém recorrente, das fotos da Ju
dormindo de boca aberta, que ele abastece e guarda como verdadeiras relíquias. Perguntem sobre o álbum Naninha da Namor. No segundo dia dos namorados deles, a Júlia recebeu um dos presentes mais valiosos e memoráveis até hoje. O Carlos ainda morava na casa do pai. Abriu a porta do guarda-roupa e mostrou uma gaveta. Estava escrito Gaveta da Júlia. Dentro tinha um pijama, uma meia rosa, escova de cabelo, escova de dente, shampoo e condicionador. Não era só uma gaveta. Uma ideia simples, mas de um simbolismo imbatível. Era o início de um lar silencioso, ainda que sem paredes. Um pedaço de casa feito com o que não se compra. Cuidado, presença, intenção e compromisso. Isso, meus queridos, isso é amor. O amor, ele é muito mais cotidiano do que a gente gosta de admitir. Amor vive nas incontáveis caronas. Quando ela trabalhava no restaurante, ele fazia questão de buscá-la todos os dias, ainda que depois da meia-noite, e mesmo que tendo que acordar cedaço no outro dia. Amor também vive naquele dia em que a vida pediu silêncio. A Júlia perdeu o avô, e assim como foi no tempo em que o Carlos perdeu o pai. O diagnóstico veio com um relógio apertado e mesmo sem saber o que fazer, a Júlia ficou, permaneceu, ficou na consulta, ficou no hospital, ficou na casa de praia recolhendo o necessário, ficou mesmo sem saber o que fazer, mas com tudo que importa, presença. Amor também é isso, é saber estar mesmo quando não há mais nada a ser feito. É bem verdade, o acaso ou o destino, como queiram, aproximam peças soltas, mas não decide o que elas farão juntas. Ela não escreve a história, só cria o encontro. O que segura, de fato, duas pessoas no mesmo compasso por tanto tempo não é o acaso, não é o destino. É decisão. E no caso de vocês, foi vontade pra caramba. Atos de fé são nada mais, nada menos do que manifestações ou ações de confiança em algo ou alguém. E é por essas e outras que vocês têm a mais absoluta fé nessa relação. Foram essas e outras que contribuíram sim para quem são hoje. Ver vocês dizerem sim um pro outro, não só hoje, mas todos os sims que nos trouxeram até aqui, faz pensar que alguém especial acompanha tudo isso com um sorrisão no rosto. Sentado lá da plateia celestial, com aquele lencinho embaixo do pescoço, um cafezinho na mão, e quem sabe com aquele óculos todo sujo de tinta que acabou virando herança do Carlos. Dizendo mais uma vez o que ele adorava repetir quando via os dois assim juntinhos. Vocês combinam, vocês dois? São um casal bem bonitinho. Hoje, ela também lembra com orgulho do título feito com a devida licença poética, as outras noras, tá? Que acabaram chegando depois, mas como primeira e única durante um tempo, ela foi chamada assim de nora preferida, como ele dizia, e sempre devolvia o carinho na mesma simplicidade afetiva que ela tinha também. O senhor também é meu sogro preferido. Tudo isso faz pensar que ele era uma facilidade de pessoa, né? Mas ele não era. Era de poucos, é bem verdade. A primeira vez que a Júlia apareceu na casa do Carlos, a primeira coisa que ele falou foi: a tua mãe sabe que tu tá aqui? Muito tempo depois ele contou que ligou pra mãe do Carlos, foi isso? Foi isso, né? A minha memória ainda tá boa, né? Pra falar sobre o caso, preocupado, no fim das contas, pra além do filho, mas preocupado também com a Juju, como ele gostava de chamar. Infelizmente, ele não teve tempo de ver essa dupla conquistar tudo que conquistou na vida, mas torcia por vocês com uma intensidade que transbordava. Teria vibrado sim junto dela quando o primeiro milzinho de salário caiu na conta. Teria disfarçado a emoção e jamais falado assim logo na frente, mas contaria para cada convidado aqui hoje nos bastidores o quanto o filho virou motivo de orgulho e de admiração. Sim, não há dúvida. Ele está aqui, em espírito, em presença, em amor. Porque se tem uma coisa que Carlos e Júlia carregam com força, é a herança mais bonita de todas, o afeto que os formou. A família de vocês é essa base firme, construída com exemplos, conselhos, sacrifícios e muita, mas muita entrega. Vocês não apenas se escolheram,
Vocês honram tudo e todos que os trouxeram até aqui. Afinal, vocês dois vieram de famílias simples, todos do campo, de onde nascem os silêncios que educam e as mãos calejadas que sustentam, valores que falam de dignidade, humildade, de esforço, de presença. É nesse chão fértil, sim, o da origem, que as raízes de vocês se encontraram. E são essas raízes que sustentam hoje o que vocês são juntos. Meus queridos, olha onde vocês chegaram. Se lá do dicionário divino sorte ou mesmo amor na vida tivesse qualquer nome, certamente seria Júlia e Carlos. Desde que a gente começou a planejar esse casamento, a gente brinca sobre quem vai ganhar nos votos. Tu sempre escreveu muito bem e eu sabia que eu não era páreo para esse tipo de competição. Mas eu tenho minhas artimanhas. Quem melhor que tu para ganhar de ti mesmo? Um tempo atrás, fuçando numas caixas antigas na casa dos meus pais, eu achei uma redação que tu escreveu em 2012. O que a professora propôs era bem simples, escrever um texto falando sobre alguém que a gente amasse muito. Eu, como 99% da turma, escrevi sobre a minha mãe. Tu, para minha grande surpresa, escreveu sobre mim. Pele morena, mas não tanto. Cabelos compridos e ondulados na extremidade. Nariz pequeno e achatado, olhos quase negros, mãos grandes e macias. As curvas são muito bem acentuadas, dando ênfase ao corpo já de mulher, mas o sorriso mostra a inocência jovial de quem ainda está crescendo. Esta é Júlia, mas prefiro chamá-la de Vida, pois este é o seu significado para mim. Educada e sorridente, com sua voz de menina, não esconde de ninguém seu coração grande, pronto para ajudar. Determinada em seus objetivos, mas meio destrambelhada. Fora isso, beira a perfeição. Amor tem outro nome e 5 letras. Júlia. Minha vida tem uma missão, fazê-la feliz. Tu tirou 10 nessa redação, com estrelinhas e muitos elogios da professora, e eu quis trazer ela aqui hoje não só para pegar tuas palavras emprestadas, mas para te dizer que essa missão que tu escolheu para ti há 13 anos atrás, tu cumpre com maestria todos os dias. Tu me faz muito feliz. Mais do que isso, tu me faz sentir a pessoa mais amada de todas desde aquela época. Começou com uma redação, depois eu ganhei uma gaveta no teu quarto, um lugar fixo na mesa da tua casa, e ao longo dos anos tu foi me convidando para ocupar um espaço em cada parte diferente da tua vida, deixando claro que eu era a melhor companhia que tu poderia escolher, independente da situação. Se ainda te restam dúvidas sobre o que eu vi em ti, sobre por que eu te escolhi para viver, eu te dou mais alguns motivos, porque tu foi além. Eu nunca vou esquecer da época em que eu trabalhava no restaurante e tu me buscava todos os dias depois da meia-noite, mesmo tendo que trabalhar cedo na manhã seguinte. Dos finais de semana que tu ficava de plantão para me levar e buscar dos freelancers que eu inventava para ganhar um dinheirinho. Nunca vou agradecer suficiente todas as vezes que tu levou meus pais no hospital, largando tudo que tu estava fazendo para poder nos ajudar. Nunca vou me esquecer de todas as listinhas de prós e contras que tu fez comigo quando eu precisava tomar uma decisão difícil. E nem de todos os momentos críticos que tu me fez rir de doer a barriga, porque nas tuas palavras eu fui feita para sorrir, não para chorar. Tem um dedinho teu em cada sonho que eu já realizei na vida e o teu incentivo por trás de cada conquista minha. Isso é muito mais do que eu já tinha sonhado para um relacionamento, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza de que é fruto da nossa construção e da clareza que a gente tem de que vai ficar velhinho juntos. Não é à toa que a gente está casando pela 3ª vez. As promessas formais a gente já fez na igreja, já fez no cartório. Tu mesmo está fazendo promessa desde o dia que conheceu minha família e o tio Fred fez tu escrever no papelão quando é que tu ia casar comigo. Por isso, hoje eu queria me comprometer contigo sobre coisas mais informais, mas tão importantes quanto. Prometo fazer o teu ovinho, mesmo quando já estiver de pijama, pronta para dormir. Prometo assistir os 457 memes que tu me manda diariamente, junto contigo na cama pra tu poder rir deles todos de novo. Prometo continuar dormindo bem estranha pra tu poder aumentar teu portfólio de fotos. Prometo cantar 32 vezes o mesmo trecho de uma música até tu acertar o acorde no violão. Prometo sair de casa todos os dias te dando um beijo dormindo e chegar gritando "Mo", pra tu sempre saber que eu te levo no pensamento e volto todos os dias querendo te encontrar. Prometo te lembrar sempre de que a nossa vida é boa e que tu merece tudo de mais maravilhoso que acontece nela, porque tu é alguém muito especial. E, caso tu queira casar comigo de novo, eu prometo que eu sempre vou falar assim. Com o amor da tua maior e sempre admiradora. Te amo. Tudo começou com um plano infalível de um professor.
misturar os alunos nas carteiras duplas para evitar conversinhas durante a aula. Aí ele pegou a menina nova, quietinha, com cara de quem passava no vestibular com 16, passou mesmo, e juntou com o menino mais falante da sala. Resultado? A gente já sabe, a Bárbara falou. Coordenação. Deu ruim. Os teus boletins nunca mais foram os mesmos. E depois disso, eu quero deixar bem claro aqui, especialmente para os meus sogros, que eu não tive nada a ver com isso. Coincidência, tá? Mas ali entre uma advertência e outra, começou a nascer algo especial. O teu perfume da Capricho, que eu já senti daqui, virou meu cheiro preferido no mundo. De tantas conversas, uma amizade verdadeira foi nascendo. E dessa amizade surgiu o que estamos celebrando aqui agora. É verdade que a escola nos juntou, mas também tentou nos separar. No recreio, vivíamos sendo vigiados, só porque a gente trocava um chamiguinho de adolescente. O motivo? Indecência. Pra mim, é amor precoce. Mas tudo bem, colégio de freira, né? Muita gente achou que era só um namorico de colégio. Ingênuos. Mal sabiam eles que aquele namorico ia durar 14 anos, 3 casamentos e uma viagem pra Disney. A gente passou por tudo. Nos formamos, fomos pra faculdade, viajamos, superamos perdas, comemoramos conquistas, viramos dindos 2 vezes do Vitor e da Elisa. Compramos nosso lar do jeitinho que a gente sonhou. Vimos o Figueirense. Bom, o Figueirense nos ensinou que a gente não pode ter tudo na vida. E também te mostrou que eu sou bem leal e convicto das coisas que eu gosto, né? Bora, Figueira. E mesmo com tantos anos, tanta coisa vivida, eu olho pra ti e vejo aquela menina da escola. Tu ainda dá risada das minhas piadas, o que me convence de que és mesmo a mulher certa. Tu ainda faz dancinha quando come algo que ama. Vou tentar reproduzir, tá? É assim, ó. A gente ainda anda de mãos dadas no supermercado. E isso é amor. Às vezes eu paro e penso, será que eu mereço isso tudo? Será que com todos os meus defeitos eu realmente mereço alguém como tu? E a resposta sempre vem, não sei, mas eu agradeço. E fico até constrangido diante de tamanha bondade de Deus de ter te colocado no meu caminho. Teu nome vive nas minhas conversas. Amigos, colegas, clientes, todos sabem de ti, porque tu tá em tudo que eu faço. Tu tá sempre comigo. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E acho que pela 3ª vez eu posso dizer mais uma vez, pela 1000ª, que eu tô eternamente cativado, tá? Não tem escapatória. E o que vem por aí? Um novo lar, novas viagens, novos cabelos brancos, um cachorrinho ou um gato, podemos negociar. Um neném, ou 2, ou 3... 4 não, né? 4 é muito. Tem tanta coisa linda por vir, e a única certeza absoluta que eu tenho é que vai ser contigo. Já me basta. Quando eu olho para o passado, eu vejo 2 adolescentes que não tinham ideia da grandeza do que estavam começando. Se eu pudesse, faria tudo de novo, mas com mais beijos no recreio e menos medo de ser pego. 3 casamentos ainda são pouco para dizer tudo o que eu sinto. Eu não sei como vai ser amanhã, talvez com a ressaca pesada, mas se for contigo do meu lado, eu tô bem. Um simples eu te amo não dá conta do que eu sinto, mas um eu te amo, somado a esse dia, a esse momento, é suficiente? Tás feliz? Então eu também tô. Eu te amo. I couldn't stay, I couldn't wait, but I thought that you should know that I would have. Can hang around, can ask your name, but now I'm thinking maybe I should have. If I hadn't turned to leave, would you have come to sit with me? Love the feeling of your eyes on me, like something from a fantasy.
Did you feel it from across the room? Did you feel a little enchanted too? Did I miss something more with you? Did you think of chasing after me like something from a movie scene? Never knowing what could have been. Now we'll never know, no, 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 no more. Did you think of chasing after me like something from a movie scene? Never knowing what could have been. Nothing but the breeze and the great unknown. Leave your worries and your suitcase. All you don't need, nothing but you. So don't throw your hopes, start a wishing well. Let your heart stay inside, carry you. Come and sail with me to the open ocean, where you don't have to dream because there's you. Nothing around us, just flames in the fire. And through the night we burn like me for you. Covered in wonder, sweet in the silence. Oh, we'll keep running, we'll keep running. Leave your worries and your suitcase. All you don't need, nothing but you. So don't throw your hopes, start a wishing well. Let your heart stay inside, carry you. Come and sail with me to the ocean, where you don't have to dream because there's you. Leave your worries and your suitcase. All you don't need, nothing but you.